Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre história dos negros no Brasil, luta antirracista, conquistas legais e desafios atuais. Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Na África, era comum a escravatura, como de prisioneiros de guerra por não pagar dívidas ou por algum crime. O tráfico de negros começou em 1444, já no século XV, com a compra de escravos no Sudão. O tráfico negreiro iniciou-se basicamente no século XV, quando os portugueses se instalaram na costa africana. A escravidão no Brasil começou em 1530, trazido pela expedição de Martim Afonso de Souza da Guiné. Eles foram trazidos para atender às lavouras. Os negros eram trazidos em condições subhumanas, acorrentados dentro do porão dos navios. Durante as viagens, milhares de negros morriam e eram jogados ao mar. No Brasil, cerca de 4,8 milhões de africanos foram escravizados. A resistência dos escravizados na América Portuguesa deu origem aos mocambos e aos quilombos. O primeiro termo significa esconderijo. Já o segundo era utilizado em algumas regiões do continente africano para designar um acampamento militarizado e fortificado. No entanto, a formação de quilombos não foi a única forma de resistência dos escravizados. Outras formas de resistência eram o suicídio e sabotagem. Essa definição caiu em concurso público. Quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos que fugiam da escravidão. Além dos negros fugitivos, também viviam índios e brancos livres. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo e ficava na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil. Os escravos não aceitavam a escravidão, por isso houve várias formas de resistência. Nós tivemos o suicídio, que era os negros tinham medo de fugir e serem castigados, e para se livrarem da escravidão, eles preferiam o suicídio como uma forma de se livrar da escravidão, o que era uma forma de resistência também, já que dessa forma não seriam mais propriedade do senhor. Sabotagem. Sabotagem da produção gerando prejuízos financeiros. Fugas em massas e automutilação. Desde o processo de restauração portuguesa, apareceu um novo modelo de expedição que foi conhecido como sertanismo de contrato, ou seja, os bandeirantes foram contratados pelos proprietários de terras para destruírem quilombos e capturarem negros. No fim da Guerra do Paraguai, em 1870, com a participação de negros e mulatos nas tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, deu grande impulso ao movimento abolicionista. Dom Pedro II prometeu aos donos de escravos que cederam os negros para a Guerra do Paraguai, que além de pagar pelos negros mortos, emanciparia os negros que vivessem e indenizaria os donos, só que ele não pagou. Principais leis que ajudaram o caminho para a abolição da escravatura no Brasil. 1850. Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz teve como objetivo principal a proibição do tráfico negro no Brasil, ou seja, a importação de africanos como escravos. Foi uma das medidas tomadas no contexto do movimento abolicionista no Brasil, que buscava a libertação dos escravos e a abolição da escravidão no país. Ela teve como consequências a diminuição gradual da população escrava no Brasil à medida que o tráfico negreiro foi desestimulado e reprimido. 1871. Lei do Ventre Livre. A lei determinou que, de 28 de setembro de 1871 em diante, as mulheres escravizadas dariam à luz apenas bebês livres. De acordo com a lei, não nasceria mais nenhum escravizado em solo brasileiro. Essa fonte aqui desse texto foi a agência Senado. 1885. Lei do Sexagenário.
A lei do sexagenário garantiu a liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos seus proprietários o pagamento de indenização. 1888, Lei Áurea. A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, tinha apenas 2 artigos que coloquei abaixo. Declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Apesar da Lei Áurea extinguir a escravidão do negro no Brasil, ela não foi acompanhada por ajuda do poder público. Ou seja, os negros, a partir dessa data, teriam que se virar e passaram a ocupar as periferias e arrumar emprego para poder comer, morar e se vestir. Eles eram mal remunerados e, por isso, continuaram a viver em condições precárias. Luta antirracista. A luta dos negros começou desde a sua chegada no Brasil com diversas formas de resistência, como suicídio, sabotagem, fugas em massa e automutilação. As fugas acabaram dando origem aos quilombos, que eram comunidades formadas por escravos que fugiam da escravidão. Além dos negros fugitivos, também viviam índios e brancos livres. O quilombo mais importante foi o Quilombo dos Palmares. Mesmo depois da morte do líder Zumbi Palmares, ele continuou existindo. Palmares é o maior e mais duradouro símbolo da resistência e liberdade na história brasileira. Uma outra conquista para o movimento negro no Brasil foi a criação na data de 20 de novembro do Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi escolhida por ser a data do assassinato de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo da história brasileira, o Quilombo dos Palmares. Essa data é usada para que se discuta sobre o racismo. O estabelecimento da data ocorreu para que haja discussão e conscientização social em torno da condição das pessoas negras em nosso país, sobre o racismo, e para que a luta do povo negro e os terríveis anos de escravidão não sejam apagados de nossa história. Então, nós temos o movimento da consciência negra no dia 20/11, dia da morte de Zumbi dos Palmares. Vamos agora conceituar o racismo. Nós temos o racismo sobre a concepção individualista, institucional e estrutural. Concepções de racismo. De acordo com o professor intelectual Silvio Almeida, o racismo se apresenta em 3 concepções: individualista, institucional e estrutural. Concepção individualista. Nessa concepção, o racismo seria um comportamento individual ou coletivo a ser combatido no campo jurídico. São as situações vividas nas quais as discriminações são diretas, como nos insultos e rejeições de todos os tipos, porque a pessoa possui características físicas de uma determinada raça. Racismo institucional. Essa concepção vai além do comportamento individual, mas expande para instituições que, ainda que indiretamente, promovem desvantagens e privilégios com base na raça. É possível perceber a manifestação por este ângulo quando as pesquisas dentro dos órgãos públicos e das empresas privadas demonstram que os cargos de poder das instituições são geralmente ocupados por pessoas brancas e, em sua maioria, homens. Racismo estrutural. Por essa concepção, o racismo decorre da estrutura social, pressupõe, portanto, dominação e relações de poder. Assim, o racismo estrutural é um sistema de opressão normalizado que nega direitos e decorre dos processos históricos e políticos. É também o caso do uso de expressões, falas e hábitos que promovem o racismo em nosso cotidiano. Essa tabela aqui eu tive como fonte a Defensoria Pública do Estado do Piauí.
Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre as conquistas legais e desafios atuais. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.